Compartilhando a Palavra com Adriano Ventura. Então eles sim jejuarão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Ventura e está no ar o Compartilhando a Palavra desta sexta-feira depois de cinzas, hoje dia 7 de março. Que a paz, que o amor, que a alegria de Deus esteja reinando no seu coração. Estamos em um tempo bom, em tempo de conversão, de encontro com Deus. E o Evangelho de hoje traz também mais uma importante dica para bem viver este momento. Está em Mateus capítulo 9, versículos 14 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você prestar atenção nas leituras de hoje, inclusive começa em Isaías, tudo nos leva a crer que o jejum é um ato que deve conduzir-nos à conversão de quem pratica e que revele uma coerência entre a teoria e a prática, ação e oração. Se a pessoa jejua desagradando e fazendo coisas que desagradam a Deus, qual é o sentido de jejuar, gente? O jejum que agrada a Deus é o jejum que promove a transformação, tanto de quem jejua quanto das pessoas e das situações que estão à nossa volta. Então, somente assim e desta maneira, o jejum adquire um verdadeiro sentido. E hoje, nesta mesma linha, os discípulos de João e fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Essa turma estava com um conceito de jejum pouco transformador, reduzido apenas a um ato de mortificação. É importante? Claro que sim, mas que pouco contribuía para a mudança de vida. Para Jesus, gente, o jejum significa sinal de uma ausência, de algo que está faltando ou de uma situação que precisa ser transformada. É por essa razão que os discípulos de Jesus não praticavam o jejum naquele momento, como praticavam os discípulos de João e os fariseus. O jejum dos discípulos de Jesus consistia no compromisso de vida com sofredores, não um mero ato de privar-se de alimentos ou outra prática penitencial. Eles farão sim o sacrifício penitencial, mas quando Jesus não estivesse mais no meio deles. Aí sim, o jejum significaria uma ausência. Naquele momento, o mais importante para os discípulos e para Jesus era celebrar a unidade, estar com Jesus. Por isso, Jesus até diz: os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. O noivo aqui é o próprio Jesus. Então, na realidade, hoje nós jejuamos, mas o nosso jejum indica realmente que estamos preparando o nosso coração para o encontro com o Senhor. E o jejum, conforme a própria igreja também recomenda, deve vir acompanhado de atitudes reveladoras e transformadoras, que leve inclusive a uma mudança de vida em favor da humanidade. Esse é o verdadeiro jejum. Então, quando nós assumimos mudar de vida a partir de um jejum comprometedor, encarnado, esta é a palavra na realidade, tudo se transformará e os nossos atos serão um jejum
que agrada a Deus. Então, bem-vindo ao período da Quaresma. Esteja com seu coração aberto à unção, à fala de Deus, capaz de fazer a sua vida realmente uma vida de encanto, de encontro com Deus, principalmente em meio aos sofredores. Vamos orar? Querido Senhor, que a Tua bênção nos ensine a viver o jejum. Um jejum que transforme, um jejum que nos aproxime da misericórdia, um jejum que nos faça perceber as Tuas maravilhas, olhando para o povo sofredor, buscando nesse povo o Teu amor, a Sua unção. Que assim seja, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira das nossas Minas Gerais. Que Deus te abençoe e até amanhã com Compartilhando a Palavra. Compartilhe a palavra você também. Faça parte dessa corrente do bem.